Bíblia, 1 João, capítulo 5, verso 19. Podendo colocar-se em pé, o faça, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Vamos ler esse único verso. Depois da leitura, com a congregação ainda de pé, eu vou orar. 1 João 5, 19. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Senhor, nós temos Tua palavra aberta diante de nossos olhos e confiamos que é necessário que também o nosso coração e a nossa mente sejam abertas à instrução do Senhor, a fim de sermos alimentados, orientados e fortalecidos pela Tua verdade. Na dependência do Teu Espírito nós oramos em nome de nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Creio eu que esse verso 19 do capítulo 5 de 1 João é o verso principal de toda a carta. Há outros versos importantes também na primeira carta de João. A instrução de João é realmente maravilhosa aos crentes. Mas a suma de tudo aquilo que João ensina jaz naquilo que ele disse nesse verso. Nós sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Notem quanta verdade há aqui, mas é uma verdade que precisa ser percebida e aceita pelos salvos em Cristo, se desejam realmente ser bênção às pessoas que estão ao seu redor. Quando João usa a expressão sabemos, e ele faz isso muito no final do capítulo 5, se você depois pode ler, João está focando num ponto que é central no relacionamento entre os homens e Deus. Ontem eu falei aos jovens, em 1 João, também 1 João, no capítulo 2, os versos 15 a 17, você os conhece bem, quando o Senhor nos instrui a não amarmos o mundo e nem o que no mundo há, porque se amamos o mundo, o amor do Pai não está em nós. Aquilo que há no mundo, o desejo da carne, o desejo dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai. Então ele completa dizendo que o mundo passa, bem como o seu desejo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Qual é o ponto que nos separa e separa um ser humano do amor e do apego às coisas deste mundo, para então voltar-se ao conhecimento e à comunhão com Deus? É o conhecimento de Deus. Um homem jamais deixará de amar o mundo, uma pessoa jamais deixará de apegar-se ao mundo, um incrédulo, aquele que não conhece a Jesus Cristo, a não ser que, pelo conhecimento da verdade de Deus revelado em sua palavra, o seu entendimento seja realmente não só transformado, mas iluminado pela verdade da palavra de Deus, para que ele saiba quem é Deus, o que Deus fez por ele e como ele pode ter um relacionamento com Deus. João vai focar muito nisso quando ele fala da comunhão. E ele começa dizendo na sua primeira carta que a comunhão dele não era apenas com eles, crentes, mas a comunhão de todos eles era com Deus e com seu Filho Jesus Cristo. Como que nós chegamos à comunhão com Deus? Através da revelação da palavra de Deus. Por que eu digo isto? Sabe, irmãos, muitos crentes têm tomado quase como regra na sua vida deixar-se conduzir pelas suas impressões, deixar-se conduzir pelos seus próprios pensamentos, deixar-se conduzir realmente por aquilo que parece percebem ou de alguma coisa assim sentem. Crentes não são conduzidos pelo que sentem, crentes são conduzidos pelo que sabem. Não esqueça-se disto. Nós somos conduzidos em nossa vida por nosso Deus, por aquilo que sabemos a respeito dele, e não por aquilo que sentimos a respeito dele. É pelo conhecimento que se inicia todo esse processo e essa caminhada. Você deseja ser um crente maduro e um crente que realmente glorifique a Deus em sua vida, você precisa começar por conhecer a Deus. João está dizendo, nós sabemos, e esse é o princípio de tudo. Paulo reforça esse pensamento ao dizer que a fé vem pelo quê? Pelo
Ouvir, e ouvir do quê? Da palavra de Deus. A palavra de Deus é um instrumento de Deus a levar-nos ao conhecimento dele. Ou seja, não há outro meio a não ser a revelação dele pela sua palavra. E é a revelação da palavra de Deus ao coração do homem que o transforma. É a revelação da palavra de Deus, Deus falando conosco pela sua palavra, que nos revela quem ele é, quem é seu filho e o que o seu filho fez por nós. Então, tenha isso em primeiro lugar na sua mente. Nós andamos pelo que sabemos. E agora João nos fala algo que sabemos e que deve ser praticado por todos nós. Eu vou, naturalmente, como o texto nos sugere, dividir essa questão em 2 pontos. Ele diz que sabemos 2 fatos. Primeiro, sabemos que somos de Deus, mas também sabemos que todo este mundo jaz aonde? No maligno. São 2 informações, 2 fatos quanto ao reino espiritual e à nossa vida que são importantes, aos quais nós devemos dar toda a atenção. Eu quero começar por essa expressão. Primeiro, a primeira coisa que nós sabemos, nós crentes, nós salvos em Cristo, nós sabemos que somos de Deus. O que isso significa e o que isso muda em nossa percepção da vida e na nossa percepção deste mundo. Eu acho que você, como eu, já conviveu com uma questão, e eu creio que essa questão que eu vou citar, ela se dava mais há alguns anos atrás, talvez algumas décadas atrás, do que se dê hoje. E isso é uma demonstração do enfraquecimento do testemunho cristão em meio a esse mundo. Na minha adolescência, na minha juventude, eu diversas vezes ouvi, no Rio Grande do Sul, onde eu nasci, uma acusação. Enquanto pregávamos, enquanto testemunhávamos, enquanto íamos a outros lugares, cidades, pregar o evangelho, bater de porta em porta, muitas vezes nós ouvimos assim: olha, vocês pensam que Deus é só de vocês. Quantas e quantas vezes ouvi isto em tom de acusação? Vocês pensam que Deus ouve somente vocês. Vocês pensam que Deus fala somente com vocês. Vocês pensam que Deus é uma propriedade somente de vocês. E parece que tanto nos acusaram disso nesse mundo, que os cristãos passaram a entender que não era de bom tom ensinar-lhes que nós sabemos que somos de Deus. Porque parece que falar aos homens deste mundo que nós temos convicção que pertencemos a Deus, os exclui de tudo isso. Agora, não é isso que João está falando? Não é exatamente isso que João está nos dizendo? Sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Ao invés de dizermos a ele: sim, você está certo, essa é a verdade. Todos aqueles que conhecem a Jesus Cristo pertencem a Deus. Todos aqueles que não conhecem e rejeitam a Jesus Cristo pertencem ao maligno, estão debaixo do seu poder. Isso é verdade. Olha, parece que tanto nos acusaram disso que nós começamos a temer de reconhecer essa verdade. E ao temermos, ao reconhecer essa verdade, aqueles que nos cercam, nós enfraquecemos a mensagem do Evangelho. Por quê? Porque parece que tudo se tornou igual. Então aquela expressão que também se usa: todos são filhos de Deus, todo mundo é filho de Deus, ninguém é melhor do que ninguém, somos todos iguais, diante de Deus somos todos um só. Não é isso que João está dizendo. Não é isso que João está falando. Não somos todos iguais. Não somos todos de Deus. Não somos todos filhos de Deus. A Bíblia está dizendo o contrário. E quando nós enfraquecemos essa verdade, nós enfraquecemos o nosso testemunho e nós enfraquecemos a mensagem do Evangelho, que diz que há apenas 2 tipos de pessoas, que diz que há apenas 2 caminhos, que diz que há apenas 2 destinos e 2 formas de você passar a eternidade. Sabe qual é o grande problema que estamos enfrentando hoje e que essa verdade combate? Estamos pregando o Evangelho a pessoas, e então quando falamos a elas, se elas já conhecem a Jesus Cristo, se elas já tomaram um passo de fé, foram atraídas a Ele, sabe a resposta delas hoje? Eu estou buscando.
É enorme a multidão de pessoas que está buscando a Deus e está tranquila quanto a isto. Não se preocupe comigo, eu estou buscando. Não se preocupe comigo, eu creio em Cristo todos os dias. Não se preocupe comigo, eu estou no caminho. Irmãos, se alguém está buscando a Deus é porque ainda não o conhece. Se alguém está buscando a Deus é porque ainda não foi achado por Ele. Se alguém está buscando a Deus é porque ainda não encontrou a verdade. Notem que tipo de desculpas têm sido apresentadas a nós, muitas vezes por pessoas que amamos, a respeito dessa verdade. Eu quero demonstrar-lhes, em primeiro lugar, que sabemos que somos de Deus e que a palavra de Deus apoia esta verdade, e depois demonstrar-lhes como testemunhar isso às pessoas que nos rodeiam. Primeiro, eu quero que você acompanhe-me em alguns textos bíblicos. O primeiro dele, o Evangelho de João, capítulo 17, verso 9. Notem o que o Senhor diz nesta oração. Ele diz: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes. Você está notando a diferença que Jesus está fazendo? Eu rogo por quem? Por aqueles que são nossos, por aqueles que realmente são teus. Ele termina isso, porque são teus. Não rogo pelo mundo. Você nota como Jesus diferenciou as duas coisas? Como Ele separou as pessoas em dois grupos? Eu rogo por eles. Eles quem? Aqueles que são teus. Não rogo pelo mundo, ou seja, por aqueles que não são teus. Jesus deixou isso muito claro. Ele não teve dificuldades em orar audivelmente aquelas pessoas e dizerem: eu estou orando por aqueles que pertencem ao Senhor, não por aqueles que pertencem a este mundo. Por esses eu não rogo. Notem a força do que Jesus está dizendo aqui. Eu rogo por aqueles que te pertencem, por aqueles que são deste mundo eu não rogo. Não era esse o objetivo da sua oração naquele momento. Se você pode continuar comigo acompanhando em sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, ele testemunha dos heróis da fé, os versos 13 a 16. Eu quero que você preste atenção também nesta nuance. Diz assim: que todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. O que são estrangeiros e peregrinos? Estrangeiro é alguém que não é daquele lugar. Peregrino, alguém que está naquele lugar, mas também não pertence ali. Ele há de voltar ou ir ao seu lugar de origem. Porque todos que dizem isto claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Notem que aqueles que sabem de Deus, sabem que são de Deus, eles desejam algo além deste mundo. Há um desejo deles por uma pátria que não é deste mundo. E o final do verso 16 diz que Deus já lhes preparou uma cidade. Eles não pertencem a esse mundo. Aqui, ao demonstrar a fé desses homens, ele deixa claro esta verdade. Se você pode continuar acompanhando-me, em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do verso 14, Paulo vai dizer assim aos seus ouvintes: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Notem que Paulo novamente está separando as coisas em dois grupos muito claros. Ele está separando todos nós em dois grupos, todos os homens, toda a humanidade em dois grupos muito claros. Ele diz: não vos prendais, não quem? Vós que pertencem a Deus. Não vos prendais a um jugo desigual com aquele que ele nomeia os infiéis. Então ele nos diz que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão, a luz com as trevas, que concórdia, Cristo e Belial, que parte, o fiel com o infiel, que consenso, o templo de Deus e o templo dos ídolos. Então ele fala sobre nós: porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, e eles serão o quê? O meu povo. Você reconhece isso? Você reconhece a verdade estabelecida nesses versos? Que há dois grupos sobre este mundo, que há dois tipos de pessoas sobre esse mundo, e que você pertence a uma delas. Claramente, ao citar os dois tipos de pessoas, o verso 16 nos diz sobre o que Deus espera daqueles que pertencem a Ele, ao dizer: vós, e somente vós,
sois o templo do Deus vivente. Olhe como termina o verso 17. Por isso, saí do meio de quem? Deles. Apartai-vos, diz o Senhor, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Irmãos, é importantíssimo que cada um de nós, salvos em Cristo, tenha plena convicção que nós sabemos que somos de Deus. E que não somente tenhamos a convicção da verdade, mas a prática da verdade. Começa por saber, e eu procurei demonstrá-los em alguns textos que a Bíblia apoia este ponto. Sim, sabemos que somos de Deus, e a Bíblia tanto nos instrui como viver, quanto ela coloca claramente a existência desses dois grupos, que inclui aqueles que são de Deus e aqueles que jazem no maligno. Mas quando nós não possuímos tanto um entendimento quanto uma prática desta verdade, nós estamos prejudicando a nós mesmos, estamos prejudicando aqueles que ainda não conhecem Jesus. Fui atraído a Cristo praticamente no início da minha infância. Eu tinha de 6 para 7 anos. Então se completam neste ano 40 anos que eu fui atraído a Cristo, 4 décadas. Há irmãos aqui na igreja que estão há mais tempo que eu no caminho do Senhor. Sabe, eu nasci numa família muito bem dividida, muitíssimo bem dividida, entre os chamados crentes, naquele tempo ainda protestantes, ainda não nos chamavam de evangélicos, e o restante da minha família envolvida entre o catolicismo e o espiritismo. Sabe, era uma época que eles não nos permitiam esquecer que nós éramos diferentes. Talvez não éramos nós, era eles que não permitiam que nós esquecêssemos que nós não pertencíamos ao grupo deles. Olha, vocês deserdaram, vocês se retiraram, vocês debandaram para o outro lado. E eles faziam questão de sempre nos lembrar disso. Os avós ainda permaneciam no catolicismo, enquanto boa parte da família debandava para o espiritismo, e a sua grande maioria praticava os dois, mas os traidores, aqueles que abdicaram do nosso caminho, agora debandaram para o lado dos crentes. Como eles faziam questão de nos lembrar disso. Passou-se algum tempo, iniciou-se também a necessidade de nós lembrarmos a eles desta verdade. Agora passa mais um pouco de tempo, e às vezes a gente pensa que não tem diferença nenhuma. A pior coisa que nós podemos fazer em prol de nossos familiares que ainda não conhecem Cristo é passar para eles a percepção que não tem diferença nenhuma. É passar para eles a percepção que tanto importa. Olha, não importa o que você está fazendo. Olha, não importa se você rejeita Cristo. No final das contas, nada disso importa. Mas notem, João está dizendo, sabemos que somos de Deus, é a nossa convicção. Todo mundo jaz no maligno. Como assim não importa? Como assim não tem diferença nenhuma? Como assim não importa que eu deixe claro para eles essa diferença? Como assim não importa que eu testemunhe para eles desta diferença? Eu quero lhe apresentar 3 formas bíblicas pelas quais nós deixamos a eles muito claro a diferença que há entre nós e eles. A primeira dessas questões é que a verdade que somos diferentes deve ser reconhecida por meio da transformação que o Evangelho produziu em nós. Sim, é o primeiro testemunho, o primeiro nível de um testemunho. Você sabe quem eu era antes de Cristo. E você está vendo agora quem eu me tornei após Jesus Cristo adentrar na minha vida. Você sabe muito bem como era a minha vida antes de conhecer a salvação. Mas agora, salvo por Cristo, você sabe que as coisas se tornaram diferentes. Se você pode acompanhar comigo, 1 Pedro capítulo 1. Pedro nos dirá assim nos versos 13 e 14: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Então ele diz, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Notem, Pedro está nos lembrando que houve o quê? Um antes.
Houve um tempo passado, houve algo que ficou para trás. E ele claramente diz: os desejos que antes, no passado, havia em vossa ignorância. A ignorância é o quê? É o não conhecimento da verdade, a não percepção dela. Mas agora, como filhos obedientes, que sabem a verdade, não vos conformem, não vivam como os desejos que havia antes de conhecerem Jesus Cristo. Ainda em 1 Pedro capítulo 4, versos 3 e 4, Pedro é claro ao dizer: porque nos basta, chega, não precisa, não há necessidade, porque nos basta que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, andando em dissoluções, concupiscências, embriaguezes, glutonarias, bebedices, abomináveis idolatrias. Então, agora ele diz o que as pessoas acham de nós. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento de dissolução, blasfemando de vós. O que as pessoas que não conhecem a Cristo devem pensar de nós? Que nós somos estranhos. Eita, povo estranho. Olha, não vai naqueles meus familiares, eles são gente estranha. Você acredita que domingo de manhã, ao invés de dormir até mais tarde, eles vão lá numa coisa chamada igreja, e olha, eles voltam para lá de meio-dia de lá. Tem dia que ficam ainda mais. E acredito, se não bastasse, ainda eles voltam de noite para lá e chegam tarde da noite em casa. Irmãos, que eles nos considerem estranhos. Que eles olhem para nós e digam: olha, meus parentes são tão estranhos, meus amigos são tão estranhos, que acredito que todo dia eles reúnem a família para ler a Bíblia e orar. Eu não sei porque precisa isso todo dia. E eles são tão estranhos, que eles não se alimentam sem orar a Deus agradecendo. Eita, povo estranho. Irmãos, é isso que eles devem pensar de nós. Eles devem realmente não compreender, porque nós já abandonamos no tempo passado aquilo que um dia fazíamos. E hoje vivemos uma vida retratada em 2 Coríntios 5,17. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez o quê? Novo. É esse o nosso testemunho. Em segundo lugar, essa verdade deve ser reconhecida por meio da visível diferença em nossa conduta nesse mundo. Sim, não somente entre aqueles que nos conhecem, no recôndito de nosso lar, mas também em toda a nossa vida, no nosso trabalho, no estudo, em todas as nossas relações, é importante que seja deixada uma visível diferença. Efésios 4,17 diz: isto testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente. Não andem mais da forma que as pessoas que não conhecem a Cristo andam. E olha o verso 20: mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ou seja, somos chamados a um andar estranho a este mundo. E qual a razão deste andar? Voltando a 1 Pedro, capítulo 1, versos 15 e 16, vocês bem conhecem. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. E a razão é clara no verso 16. Está escrito, sabemos disso. Sede santos, porque eu sou santo. Porque eles nos estranham, porque eles não reconhecem o tipo de vida que vivemos, simplesmente porque eles não sabem o que é santidade. É seu compromisso, como um servo de Jesus Cristo, testemunhar da nova vida que Ele lhe deu, em meio às pessoas que Ele cercam. Você precisa ser diferente no seu trabalho. Você precisa ser diferente nos seus estudos. Você precisa ser diferente na forma que você lida com o seu dinheiro. Você precisa ser diferente na forma que conduz o seu casamento. Você precisa ser diferente na criação dos seus filhos. Você precisa ser diferente naquilo que entra na sua alma, através dos seus olhos e dos seus ouvidos. Até a televisão da sua casa precisa ser diferente. Tudo precisa ser diferente. As suas compras no supermercado precisam ser diferentes. Pouco tempo, indo ao supermercado com a minha esposa, um jovem jogador de futebol aqui da cidade passou, seguido por um grupo de meninas jovens.
Eu não reconheci imediatamente, mas quando eu olhei dentro do carrinho do supermercado, sabe o que tinha? Toda sorte de bebida alcoólica que eu não sei de onde nem vem. É com isso que eles gastam o dinheiro deles. Nós não. Há coisas que nunca são vistas dentro da nossa casa. Há coisas que nunca são vistas em nossas mãos. Há coisas que nunca são vistas em nossa companhia. Brinquei alguns dias com alguns irmãos em Cristo. Nós estávamos, acho que era com os jovens em algum lugar. Nós estávamos tomando um refrigerante Guaraná. E quando colocado num copo transparente, a Guaraná pode ter outro aspecto, não é? Olhando numa foto, eu brinquei com eles, olha, coloca a garrafa aqui perto. Coloca a garrafa aqui junto dos copos, que as pessoas tenham certeza que nós estamos bebendo. Parece tolice, não é? Mas eu me preocupo sinceramente com o que as pessoas pensam de Cristo ao ouvir a minha vida. Não é por causa de mim, é por causa do meu Salvador. O que vão imaginar do meu Salvador se puderem pensar tais coisas de mim? Por isso, sede santos em todo o vosso procedimento. Finalmente, essa verdade deve ser reconhecida por meio da manifestação do Espírito Santo em nossa vida. Sim, eles devem ver que há em nós algo diferente que eles não possuem. Em Romanos 8,16, Paulo diz que o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ou seja, ele está testificando em nossa mente, em nosso coração, na nossa alma, que nós somos diferentes. E é necessário que ele tenha um ministério relatado em Gálatas 5,17, quando Paulo diz: a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Há uma luta em nossa alma, e nós temos o Espírito Santo lutando contra o pecado que há em nós. Somos diferentes, somos. Isso deve ser manifesto nesta verdade. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo jaz no maligno. Agora, eu preciso dizer-lhe algo que em décadas passadas vi e que devo recomendar aos irmãos, que não é aquilo que Deus quer de nós. Você lembra-se, eu vou usar como exemplo, aquilo que Jesus usa em Lucas 18, quando ele usa o exemplo de um fariseu e de um publicano. Sabe, estes sabemos que somos de Deus, não deve conduzir-nos à mesma atitude que os fariseus tiveram em seu tempo. Eles se orgulhavam, eles se jactanciavam disso, eles se separavam das pessoas por causa disso. E Jesus dá um exemplo claro aqui em Lucas 18, quando ele narra o que o fariseu disse. Ele estava de pé no templo, orava consigo, para si mesmo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Eu não sou roubador, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. Ele citou apenas as coisas que ele não era, mas esqueceu dos pecados que cometia. E ele então completa: nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes na semana, eu dou dízimos de tudo quanto possuo. Literalmente, sabe o que ele está dizendo? Eu tenho crédito com o Senhor. Irmãos, as pessoas devem saber que nós somos diferentes. E ao perguntar-nos por que somos diferentes, ao invés de ouvir aquilo que o fariseu disse, eles devem ouvir de nós aquilo que o publicano disse. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sabe, quando as pessoas nos acusarem de serem diferentes e de querer ser melhor do que elas, nós temos que apontar para Jesus Cristo e dizer: não, amigo, não é essa a verdade. Eu sou tão pecador como você, sou tão errado e injusto como você. Não há nenhum bem em mim além daquilo que Deus fez. Não há nenhuma qualidade em mim além daquilo que Deus fez. Mas eu descobri na palavra de Deus que Deus tem misericórdia na minha vida, e que se eu me arrependesse dos meus pecados, Ele me transformaria, me perdoaria, realmente me daria uma nova vida. E a nova vida que você está acusando de ver em mim agora, foi Deus que me deu, não porque eu mereço, mas porque Ele me ama. Testemunho de quem? De Jesus Cristo. Mostre para eles que se não fosse a misericórdia de Cristo, nada disso aconteceria. Mostre para eles aquilo que Deus fez em você.
Quando você fizer isso, em primeiro lugar, você estará obedecendo a Deus, que nos manda o quê? Que está escrito aqui: ide por todo o mundo, pregai a quem? A toda criatura. Envolve todos aqueles que conhecemos. Você não somente estará obedecendo a Deus, mas você estará amando essas pessoas de verdade. Amá-las de verdade não é concordar com seus pecados. Amá-las de verdade é viver de tal forma que Cristo seja visto em você. É o que elas precisam. Agora vamos à segunda expressão. Tendo entendido isto, João também diz que o mundo jaz no maligno. Ou seja, a palavra de Deus reconhece isso. Que Lúcifer, o anjo criado por Deus e no coração de quem o pecado teve início, possui autoridade e poder sobre a sociedade humana caída no pecado, ou seja, toda a humanidade, seus governantes e nações estão debaixo do poder de Satanás. Ainda me surpreende quando prego a algumas pessoas e falo sobre aquilo que Satanás realizou no Éden, levando os nossos primeiros pais ao pecado, e ouço mas graças a Deus que Satanás está lá no inferno. Não, Satanás não está no inferno. O último lugar que Satanás quer estar é no inferno. Satanás está onde? Neste mundo. 2 Coríntios capítulo 4, versos 3 e 4 dizem: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. E o verso 4 diz: nos quais o Deus desse século cegou os entendimentos de quem? Daqueles que estão debaixo do seu poder. Satanás é o príncipe deste mundo, Satanás é o Deus desse século, Satanás é quem comanda as hordas deste mundo. Ou seja, literalmente, o mundo está debaixo do poder de Satanás, da sua influência, da sua liderança. E eu quero lhe dizer algumas coisas a respeito disso, e gostaria que você prestasse muita atenção nelas. Primeiro, não se engane, isso é uma verdade absoluta: o mundo jaz no maligno. Sabe por que eu estou dizendo isso a você? Eu vou voltar um pouco na história e depois vou demonstrar-lhes o que aconteceu no nosso país alguns anos atrás. No final do século XIX, início do século XX, antes da eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914, o que acontece no mundo? Houveram grandes avivamentos evangélicos nos Estados Unidos da América, grandes avivamentos evangélicos principalmente no Reino Unido. O número de cristãos cresceu muito, e isso faz diferença na sociedade. A única forma de fazermos diferença na sociedade não é ocupando o governo, nós não vamos chegar a isso. Na matemática é a seguinte: quanto mais salvos, melhor para esse mundo. Quanto mais salvos há na sociedade, melhor a sociedade. Isso aconteceu naquele tempo. Só que isso levou os teólogos e muitos crentes a um pensamento errôneo. O mundo está melhorando, e se nós continuarmos assim, realmente o mundo vai melhorar cada vez mais. E eles se empolgaram com essa ideia. Realmente o mundo está se tornando um lugar melhor de viver. Veio a Primeira Guerra Mundial. Sabe, muita gente ainda com a Primeira Guerra Mundial na Europa ainda não convenceu-se que aquilo não era verdade. Então terminou a Primeira Guerra Mundial, eles disseram: isso foi um acontecimento isolado, o mundo está melhorando. 1939, Segunda Guerra Mundial. E daí eles viram o que o mundo é. Quando você olha para o nosso país, no começo desse milênio, os crentes começaram a sonhar com um presidente cristão. Lembra a eleição de 2002? Lembram disso? Os outros partidos chegaram a se assustarem com a possibilidade de um ex-governador do Rio de Janeiro, que se intitulava cristão, assumir a presidência, e o número de evangélicos no país estava crescendo, e então tudo isso levaria eles ao poder. E então o slogan: o Brasil é de Cristo, começou a encher outdoors, calçadas e todo lugar. A Bíblia nunca disse isso. A palavra de Deus é: o mundo jaz no maligno.
O mundo jaz debaixo do poder de Satanás. É compromisso dos cristãos serem influência neste mundo, mas no momento o poder e a autoridade sobre as nações e as pessoas deste mundo pertencem a Satanás, não se engane. Olhe como isso também é demonstrado na história bíblica. Gênesis capítulo 6, verso 5. Nós não sabemos quantos habitantes a terra tinha, mas já estamos próximos ao tempo do dilúvio. E olha como Deus vê o mundo. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Depois, esse mesmo tempo é usado por Jesus para dizer como seria este tempo. Em Lucas 17, 26, Jesus diz: como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Ou seja, essas questões se repetiriam. Depois, 2 Timóteo 3,13, Paulo escrevendo: mas os homens maus e enganadores irão de quê? De mal a pior, enganando e sendo enganados. Qual é o destino deste mundo? Qual é o destino da nossa sociedade? Está mal? Vai ficar pior. Está difícil? Não viram nada ainda. Acha que a coisa está ficando complicada? Espera mais uns anos. A coisa está indo de mal a pior. Às vezes alguns pensam: olha, essa história que Satanás domina esse mundo, blá blá blá. Meu amigo, a Bíblia está dizendo isso. O mundo jaz no maligno, pertence a ele. E tudo que está acontecendo é consequência do poder do pecado, que controla também a ele, Lúcifer, e controla os homens desse mundo. Agora, uma segunda questão deve nos atentar para uma verdade importante. O destino deste mundo que jaz no maligno é buscar o extremo da manifestação do seu pecado. Sim, o que nós vamos ver nos próximos anos, o que nós vamos ver nos próximos tempos, o pecado buscando o extremo da sua manifestação. Se algumas coisas nós não víamos algumas décadas, estamos vendo hoje, o pecado levará essas mesmas coisas a um extremo inimaginável, e a Bíblia nos revela por que isso se dá. Em Romanos capítulo 1, eu peço que você acompanhe comigo. No verso 24 ele diz, e eu mantenho o verso 24 ali, mas eu peço que você abra a sua Bíblia nesse texto comigo, porque eu quero ler alguns versos que vêm antes do verso 24 em Romanos 1, para que você entenda por que Paulo está dizendo isso no verso 24. Romanos capítulo 1, ele diz assim nos versos 21 a 23, porquanto, tendo conhecido a Deus, lembra do sabemos, lembra sobre o conhecer a Deus, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seu discurso se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Então, pelo ser humano ter rejeitado o conhecimento de Deus, ter rejeitado a orientação de Deus, uma coisa aconteceu. Olhe para o verso 24. Por isso, por esta razão, Deus os entregou. Notem essa expressão, Deus os entregou. Literalmente, Deus abriu as portas, Deus tirou as amarras, a porteira foi aberta num bom goianês. Para quê? Deus os entregou ao desejo de seus corações. Sabe por que o mundo vai de mal a pior? Porque uma vez que os homens escolheram rejeitar Deus, Deus permitiu, os entregou, para que eles sofram as consequências do seu próprio pecado. As porteiras estão abertas. A humanidade está numa grande ladeira, indo a cada dia mais velozmente. E ao fim deste caminho, e a Bíblia muito bem coloca isso, um caminho largo e espaçoso, este caminho conduzirá a humanidade à perdição. No verso 26, Paulo diz, por isso Deus agora uma palavra, os abandonou às paixões do seu coração. Sim, é isso que vocês querem, façam isto.
Experimentem a consequência disso que vocês estão querendo. Querem me rejeitar? Me rejeitarão. Desejam seguir o seu coração infame, podre? Sigam o seu coração infame. Mas percebam onde isso acabará. No verso 28, Paulo repete: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, notem o que sabemos, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Notem a falta que faz o conhecimento da palavra de Deus no coração das pessoas. Por fim, esta cegueira espiritual é a razão que impede o ser humano de conhecer a verdade. O texto que lemos em Efésios capítulo 4, é o último texto que eu vou usar, demonstra isso. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como também andam os outros gentios, ou seja, aqueles que estão debaixo do poder de Satanás. Pode voltar no verso 17. Olha como eles andam, na vaidade da sua mente. A palavra vaidade no grego é uma palavra muito próxima da palavra usada para demônios. O que conduz a mente de um homem sem Cristo? O que realmente faz o homem fazer o que ele realiza? O verso 18, ele ainda vai mais longe ao dizer que o entendimento dos homens sem Cristo está em trevas. Eles estão separados de Deus pelo quê? Pela falta de conhecimento, pela falta de entender o que Deus fala na sua palavra. Mas eles não querem saber o que há na palavra de Deus, sabe por quê? Porque o coração deles é duro. Então o verso 19 diz: os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a impureza. Sabe o que é avidez? Eles nunca vão descansar. Sabe o que acontece com o ser humano pecador? Ele nunca diz basta. Ele nunca diz assim: pequei demais hoje. Pequei demais hoje, olha, eu acho que eu vou ficar uma semana sem pecar. Uma incoerência que me contaram. Você sabe por que é comemorado o feriado de Páscoa, né? Tem a quarta-feira de cinzas. Eu não sei se é verdade, mas é verdade que os desfiles de carnaval esse ano vão acontecer na Páscoa? Eu li sobre isso. Transferiram agora, transferiram da Páscoa, transferiram de data para mais adiante e coincide com a Páscoa, para usarem os feriados e tudo mais. Será que é verdade mesmo? Porque seria mais ou menos assim, como você primeiro peca e depois na quarta-feira de cinzas faz o quê? Se arrepende de tudo que fez? É esse o tipo de ser humano que a gente encontra. Avidez, desejo, nunca se sacia, nunca estará contente. Eu quero terminar dizendo: sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Você precisa ter essa mensagem gravada no seu coração. Você precisa estar convicto dessa verdade. E essa verdade precisa conduzir cada um dos seus passos. Não há nenhuma ordem na Bíblia para que a igreja melhore ou reforme este mundo. Da mesma forma que nós não fomos chamados a voltar as costas a esse mundo ou a ignorá-los. Nós somos chamados a ser sal e luz em meio às pessoas que não conhecem Jesus. Você somente será sal e luz se a convicção que você pertence a Deus e que há uma multidão de pessoas que pertencem e estão debaixo do poder de Satanás ocupar o seu coração. Esse versículo de 1 João 5,19 precisa ser a lente pela qual nós vemos o mundo. Nós precisamos enxergar esse mundo por essa lente. Enxergar as pessoas que nós amamos por essa lente. Há familiares meus que eu oro pela salvação deles há quase 3 décadas. Há pessoas que eu amo verdadeiramente, que estão partindo deste mundo. Agora, quando viajei, depois de 3 anos, sem ir ao Rio Grande do Sul, depois dessa pandemia,
Tantas e tantas pessoas que eu não pude ver, sabe por quê? Partiram. Alguns salvos, mas na sua grande maioria, perdidos. Partiram para a eternidade sem Cristo. E o que eu devo perguntar a mim mesmo, você deve perguntar a si mesmo: como que você está vendo tudo isso? Você está enxergando que essas pessoas estão debaixo do poder de Satanás e que estão prestes a deixar esse mundo para serem perdidas eternamente? Você está enxergando que a única solução é aquela que você encontrou? Você foi atraído a Cristo pelo conhecimento da sua palavra. Irmãos, que esta verdade molde as nossas mentes, para que realmente o nosso testemunho, o nosso evangelismo, a nossa igreja seja verdadeiramente relevante nesse mundo. Certa vez eu estava num curso de evangelismo e um dos preletores disse assim: olha, você quer realmente influenciar o bairro que você mora? Faz um churrascão, convida todo mundo, leve eles lá na igreja, para eles conhecerem quem são vocês. A gente fazer isso, vai ter pecadores entrando com fome e saindo de barriga cheia, mas continuam pecadores. A influência que nós precisamos mostrar na vida dessas pessoas é a influência que Jesus Cristo faz em nós. O que eu estou lhes dizendo é: simplesmente sejam cristãos verdadeiros, sinceros. Seja um cristão completo, que pague o preço, consciente da sua responsabilidade. Simplesmente seja um cristão. É a única coisa que a Bíblia nos chama. Só isso, nada mais. Seja um cristão identificável, que as pessoas identifiquem que você é um salvo, e você verá a diferença que isso faz em meio a esse mundo que jaz no maligno. Os irmãos vão escolher um hino para cantarmos, e nós vamos então orar, chegando ao final do nosso culto. Pai,